Eu sei o que é. Que você quer, sabe. Pode. Eu acho que a gente devia pedir uma palavra do Edmero agora, saber como que a reitoria pode fechar com o governo que está se omitindo, né, está sendo agressivo com o movimento grevista, está querendo sabotar o movimento grevista, um governo que após a conquista lá de 10% do PIB para educação, hoje ele recursou essa conquista do povo brasileiro, dos estudantes, e saber da reitoria como que se sente em pressionar em um movimento que tá tão progressista, que está colocando tantas conquistas aí para o Brasil, para a educação. Não, o que eu faço para vocês, e vocês acho que a maioria já sabe, nós fizemos uma reunião ontem com os diretores de unidade. O professor Paulo Márcio, inclusive, viajou hoje para Brasília, que amanhã terá uma reunião do pleno da Andifes para essa discussão da questão do corte de ponto, enfim, essa problemática toda que está envolvendo a greve. Ele já me ligou hoje, inclusive, e falou, se tiver algum posicionamento, que ele retorna amanhã à noite, mas se ele tiver algum posicionamento antes disso, ele me liga e aí eu passo a vocês. Com relação a essas ações, a reitoria entende que é o seguinte, a reitoria, em todas as reitorias, né, no coletivo, tem muito mais força do que individualmente, ou seja da UNB, seja da UFRJ, ou seja da Unifal. Qualquer uma delas individual tem menos força do que no coletivo. Então é nessa intenção de estar no coletivo junto com a Andifes para reforçar o posicionamento e a reabertura de negociações com relação à greve. Então está tudo na dependência da reunião que será amanhã lá em Brasília. E aí eu passo tanto para os diretores de unidade, se eu tiver alguma notícia, como para o comando de greve. Tá? Eu recebi o documento de vocês, vou pedir para escanear, envio para o professor Paulo Márcio e estará aqui na reitoria também. Só um esclarecimento, se houver o corte realmente é retroativo desde quando seja 18 de maio, 11 de junho? O retroativo, se for, não. Garanto que nesse sentido não é não, porque se for não é nem retroativo, é restituição ao erário. Então, tecnicamente dizendo, vamos dizer assim, todos da Unifal teriam que depositar via GRU, tá, a restituição para trás. Né? Acho que não chega nesse sentido, tá? Mas é por isso que, na minha visão, esse retroativo não procede. Não, aí que tá. Se acontecer de fato, a partir de qual prazo vocês vão considerar? Não, aí cada caso é um caso. A maioria estavam em férias no final do mês passado, em julho. Então isso vai depender. Eu não tenho uma resposta assim, vai ser a partir do dia 1º de agosto, vai ser a partir do dia 10 de agosto. Vai ser a partir de julho? Não tem essa resposta para dar de imediato. Se eu colocasse uma data, eu estaria sendo leviano nesse momento. O principal nem vai ser a partir do 10 de agosto ou 1º de agosto. Não. O principal é o não vai ser. Não vai ser. Isso. Agora tem outra coisa. Na reunião com os diretores ontem, ficou claro que a reitoria não está decidida em cortar. Não ficou claro isso. Em não cortar. Nós falamos com os diretores ontem. Não tem essa decisão de vai cortar. Não tem isso. Falamos bem claramente. Certo? Então vai depender tudo da... Ontem teve uma reunião do ministro Mercadante com a Dilma, que eu sinceramente não sei o resultado disso, dessa reunião, se foi favorável ou não. Tá? E amanhã terá essa reunião do coletivo respondendo a pergunta do Renan aqui lá na Andifes. Eu não entendi muito bem isso. Vocês estão esperando a posição da Andifes, né? A posição do coletivo. Não, é do coletivo, mas como vocês antes dessa posição já colocou os diretores, veio que não estão de greve para cortar o não ponto. É isso que eu não estou entendendo. Assim, vocês estão. É meio contraditório. Vocês falaram que vão esperar o ponto da Andifes, mas vocês antes vocês anteciparam.
falam nessa ação e já pediram os diretores levantar as vistas. Tanto os diretores estavam na Assembleia e colocou isso. Não está decidido que haverá o corte, certo? Ponto. Por que nós pedimos para os diretores informações? Porque tem universidade, por exemplo, aí os professores vão saber do que eu estou falando mais do que os técnicos, tem universidades que os diretores de unidades estão colocando as ocorrências, quem está em greve, quem está, informando todo mês a gestão de pessoas, certo? Tem universidade. No caso nosso não está ocorrendo isso, não tem essas ocorrências. Então, se tiver que chegar a um extremo desse, nós não temos parâmetros. Então, por isso que foi pedido ontem para os diretores. Mas não quer dizer que está decidido isso. Inclusive, tem uma reunião com os diretores marcada para quinta-feira, às 9 horas da manhã, para passar os encaminhamentos futuros. E o comando pode acompanhar, professor? Deixa eu fazer uma pergunta. Porque assim, a paralisação, a greve foi votada em assembleia. Então, teoricamente, todo mundo está de greve, não tem como saber quem não está e quem está. Então, se cortar, cortaria de todo mundo, inclusive dos reitores? Entendeu? Agora, essa questão de estar de greve, todos, nós temos um documento dos sindicatos que está de greve. Mas, por exemplo, os técnicos, tem técnico que está de greve, tem técnico que não está de greve. Cortar de todos também é justo? Aí eu faço a pergunta. Tá? Na hora de greve, Cortar de quem está de greve. Isso também é justo? É justo. Pois é. Então, tudo na greve é complicado. Tudo na greve é complicado. Não tem nada, não dá para você falar assim, se é justo ou se é injusto em greve. Sinceramente, não dá. Tá? Acho que a gente tem que lembrar que aqueles funcionários que você está citando que não estão em greve, não estão graças a uma negociação pacífica entre a reitoria e o comando de greve. Então, eles estão junto conosco, eles estão em trabalho respeitando a exceção de uma decisão democrática entre as duas partes. Então, eles estão junto com a gente. Mas o que eu posso garantir... Porque senão isso poderia ser mais inflamado, né? Quer dizer, se esses são incômodos, né? Então os piquetes poderiam aumentar, e aí seria mais incômodo, né? Agora, o que eu posso colocar para vocês é o seguinte... Estamos todos em greve. É isso aí. A universidade está em greve. Sim. Agora, em tese, é o seguinte, não tem decisão tomada, tá certo? E lógico que não vai ser tomada de cima para baixo, vamos dizer assim, até, né, como... Quando der que se dá. Quando é o que se dá, né? Sempre vocês vão consultar o comando do Estado ou vai adiar uma ação como essa, por exemplo, dos diretores, ou, por exemplo, eu parte do comando do Estado e fiquei sabendo. Então, dos diretores foi o seguinte, ontem à tarde, às 16 horas e 15 minutos mais ou menos, nós recebemos um quarto comunicado dentro do Comunica, o Comunica é dentro do CIAP que paga não só o funcionalismo das federais, mas o funcionalismo de todo o grupo em geral, que deveria, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a legislação, que deveria informar quem está em greve e quem não está em greve no sistema. Então, por isso que foi convocado um ano, inclusive, de emergência, uma reunião com os diretores, nesse sentido. Tá? Porque esse é o quarto comunica, o primeiro comunicado desse tipo, e que, teoricamente, nós administradores, eu sou professor, gente, como todos aqui, e servidor público, mas como, não, você é aluno e tal, e nós, nesse sentido, como administrador, a gente tem que ficar sujeito à legislação. E nós estamos desobedecendo, vamos dizer assim, desde o dia 6 de julho, a questão de legislação e do próprio Comunica, certo?